Muito bom dia, meu querido, minha querida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você colocar às suas mãos. Segunda-feira começando, uma agenda aberta, sem saber o que vai acontecer a cada dia, sem saber o que vamos suportar a cada dia, mas uma coisa é certa: não nos preocupemos tanto, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nós vamos superar todas as coisas. Nós vamos ter sucesso em todas as coisas, porque Deus vai estar no controle da nossa agenda, vai estar tomando as decisões antes das nossas decisões, vai estar tomando as atitudes antes das nossas atitudes. Claro, é condicional. Se nós quisermos colocar, entregar, consagrar toda a nossa semana a Ele. Meu querido, neste momento eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como tema: superação vem acompanhada de decisão. E eu quero ler dois textos. O primeiro, João capítulo 16, 33, que diz assim: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis ou tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Outro é o capítulo 1, 19 de Isaías, que diz assim: se quiserdes e me obedecerdes, tereis e comereis o melhor da terra. Na versão King James diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Meus queridos, eu quero que você entenda que o contexto que estamos vivendo hoje, com epidemia de um lado, com transtornos econômicos de outro lado, com tantas questões emocionais envolvidas, isso nos leva muitas das vezes a meditarmos sobre a capacidade que Deus nos dá de superarmos diversas coisas, diversas etapas, diversas adversidades, diversos problemas da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero fazer nesta manhã é lançar uma palavra profética sobre você. Diante de qualquer adversidade, diante de qualquer luta, problema, tempestade, barreira, gigante, epidemia ou crise econômica, o seu nome já foi escrito pelo céu. Você é reconhecido pelo nome de superação. Então acredite, meu querido, minha querida, que você vai passar por tudo isso e vai cantar o hino da vitória. Superação, meu querido, fala de situações em que você se depara em um limite, e aquele limite parece intransponível e você tem que romper. Superação é onde a sua, a minha, a nossa capacidade é provada. Quando você enfrenta, meu querido, uma adversidade, e você lá no seu interior, no seu profundo, você diz: não adianta, eu vou vencer. Isso chama-se superação. Quando o médico te dá um diagnóstico negativo, ou você está passando por uma enfermidade desconfortável, e lá dentro o teu espírito te balança dizendo: você vai vencer, eu vou vencer. Isso é superação.
Quando dentro de você, meu querido, no meio de um turbilhão de problemas financeiros, a empresa quase quebrando, a conta zerada, sem perspectiva de vida, sem ver uma luz no fim do túnel, mas lá dentro, num brotinho que está piscando de fé, lá dentro do seu interior, uma força superior chamada Deus está dizendo: acalme, você vai vencer, você vai passar por cima disso. Isso se chama superação. Quando os problemas te assolam, problemas particulares, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas familiares, e você fica no meio dessa turbulência, desse furacão, mas lá no seu interior uma voz brada te dizendo: ei, você vai vencer. Isso é superação. Meu querido, minha querida, deixa eu te dizer nesta manhã, Deus vai fazer você vencer as suas adversidades de maneira sobrenatural. Eu profetizo que nesta manhã Ele está injetando capacidade de superar em você. Eu profetizo nesta manhã que Deus vai dar solução para o seu problema. Acredite, creia. O seu milagre vai virar testemunho, vai virar vitória. Acredite que o milagre que você precisa não chegará atrasado. Chegará na hora ápice da sua vida. Chegará na hora ápice que você mais precisar dele. Por isso, nesta manhã, creia. Com Deus, você vai superar qualquer adversidade. Com Deus, você vai superar qualquer tipo de problema. Com Deus, você vai superar qualquer problema financeiro. Com Deus, meu querido, minha querida, você vai superar qualquer que seja a doença. Ele é o médico dos médicos. Ei, eu estou falando para você hoje. Essa palavra é para você. Ele é o teu médico. Com Deus, você vai superar tudo. Existem alguns exemplos bíblicos tremendos de pessoas que conseguiram se superar no meio de suas caminhadas. Quando você olha para Moisés, Moisés era um homem que Deus chamou para uma grande obra, para um grande projeto. E de repente, quando Deus chama Moisés, Moisés vira para Deus e diz: Deus, você não tá vendo que eu não gosto de falar com ninguém porque eu sou gago? Deus, quando olhou a desculpa de Moisés, Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, você pode até fugir do seu chamado, da sua missão, se você conseguir fugir das minhas perguntas que eu vou lhe fazer. Moisés, quem fez a língua do homem? Quem fez o ouvido? Quem fez os olhos? Quem fez a boca? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Moisés disse: foi o Senhor. Então Moisés, agindo eu, ninguém pode impedir. Se eu escolhi você é porque eu sei da sua capacidade. Você precisa se superar. Você precisa vencer o seu medo. E Moisés, meu querido, superou as suas limitações, superou os seus medos para enfrentar o grande faraó e libertou o povo hebreu das garras do inimigo. Enquanto Moisés se superava, Deus curava Moisés dos traumas. Meu querido, minha querida, nesta manhã Deus quer te curar de tudo aquilo que te limita, de tudo aquilo que te paralisa, de tudo aquilo que te impede de crescer, de avançar, de ir, de correr. Quando eu olho para a vida de Gideão, meu querido, foi chamado por Deus para uma grande obra.
E Deus, meu querido, antes de chamar alguém, Deus analisa aquele alguém e sabe da capacidade daquele alguém. Se Deus te chamou é porque Ele sabe que você tem um grande potencial escondido que precisa, meu querido, vir para fora. E você precisa se superar, meu amado. Você precisa se superar, minha amada. Gideão olha para Deus e diz: Deus, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha família. Somos a família mais pobre. Somos a família mais humilde. Meu querido, Gideão estava cheio de complexos de inferioridade. Gideão estava cheio de complexos internos. E Deus, meu querido, estava ajudando Gideão a se superar. Nesta manhã, Deus quer curar a sua vida interior. Deus quer te curar da inferioridade. Ninguém é melhor do que você. Você não é melhor do que ninguém. Você pode a mesma coisa que o outro pode. Acredite no seu potencial da mesma maneira que Deus acredita em você. Quando eu olho para a vida de Jó, meu Deus, assim como Gideão se superou, assim como Gideão se superou a sua inferioridade, eu vejo Jó, meu querido, superando coisas como nenhum outro homem na terra superou, a não ser o Cristo. Jó superou suas perdas. 7 filhos, meu querido, perdeu num único dia. Jó superou as suas enfermidades, que se coçava com cacos de telhas. Jó superou as críticas dos seus amigos que diziam: você está assim por causa do seu pecado. E aquilo era uma grande e poderosa provação. Jó superou a perda e as palavras críticas duras de sua mulher, dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Meu querido, eu vejo Jó superando tantas coisas. E por isso, no final da história, Deus agracia Jó de uma maneira tremenda, dando a ele tudo em dobro. Mas aí você chega na palavra, você vê o apóstolo Paulo, um homem cheio de guerras interiores, cheio de batalhas da mente, um homem perdido dentro de si mesmo. E ele dizia: miserável homem que sou no corpo dessa minha carne. Quando eu quero fazer o bem eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Mas quando você chega lá no capítulo 11 de Coríntios, você vê o apóstolo Paulo se superando, e ele dizendo: agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo superou perseguições, calúnias, prisões, naufrágios, ameaça. Meu querido, mas ele apresentou-se diante dessas perseguições, diante dessas situações da vida. Ele apresentou-se com ousadia e determinação de quem queria a vitória. Ele queria se superar, ele queria vencer, e ele se superou. Quando nós lemos esse versículo de João, nós vemos Jesus, o nosso Cristo, superando as tentações no deserto, a quarentena no deserto, ouvindo o diabo massacrar a sua mente, tentando mexer nas suas emoções, nos seus impulsos. E ele ali superou o diabo no deserto. As contendas, as críticas dos religiosos que ele sofreu, ele superou. Mas a sua morte, meu querido, foi a maior superação máxima. E ele fez aquilo por mim, por você, por nós, e para nos mostrar que nós somos capazes de superar qualquer problema com ele. Na ressurreição, meu querido, ele superou a morte para nos dar a sua própria vida e para nos deixar com a certeza de que nele nós podemos todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheci um jovem que muitos religiosos de sua época tentaram destruir os seus sonhos.
tentaram destruir a sua vida, mas ele determinou no seu coração que ele ia se superar. E ele chegou até aqui. Os religiosos tentaram desabonar a sua honra, a sua moral, mas ele disse: não adianta, eu vou superar esse momento da minha vida. Depois, meu querido, jogaram o seu nome na lama, mas ele decidiu superar tudo aquilo e deu a volta por cima. Mas as dores foram ficando maiores, as lutas foram ficando piores. Caluniaram ele, falaram mal dele, feriram ele, mas feriram com profundidade, com vontade. Mas ele disse: não adianta, eu vou cumprir o meu destino, eu vou cumprir o meu propósito. E ele superou aquelas dores e passou pelaquela situação. Fizeram-lhe de tudo para paralisá-lo. No meio de tanta guerra, de tanta luta, uma discussão fez que a sua esposa perdesse o seu filho. Mas machucaram a alma com força. Ele sentiu dores como de parto. Chorou naqueles dias lágrimas até o dia raiar. Mas ele no interior decidiu superar todo aquele drama, toda aquela causa, toda aquela angústia. O drama da sua vida foi de sofrimentos internos, foi de dores agudas, profundas, terríveis. Mas lá dentro ele dizia: eu vou superar, eu vou chegar, eu vou cumprir o meu destino. Mas o melhor de toda a história daquele jovem é que ele superou aquelas dores, é que ele superou aquelas feridas, ele superou aqueles traumas tão profundos que deixaram marcas tão profundas em sua alma. Ele decidiu liberar os algozes, decidiu liberar os seus acusadores, decidiu liberar perdão aos que perseguiram. E ele rompeu aquele ciclo e chegou até aqui. Foram muitas lágrimas, foram muitas dores, mas aquele jovem decidiu não prender ninguém dentro de si. E ele chegou até aqui. Esse jovem sou eu. Eu tive mais de 1000 motivos para largar a minha fé. Eu tive mais de 1000 motivos para abandonar a minha crença. Mas Deus não me feriu, foi os homens. Eu tive 1000 razões para voltar atrás, voltar à lama. Eu tive 1000 razões para, meu querido, voltar para a vida de pecado, para a vida de orgia, para a vida de mentira. Eu podia muito bem arranjar um bode expiatório e jogar o meu drama, os meus problemas, as minhas feridas e voltar a fazer tudo aquilo que o pecador faz. Mas não foi Deus que me feriu, foram os homens. Eu superei os meus traumas, meu querido. Eu superei as minhas dores, minha querida. Eu superei os meus inimigos, perdoando-os. Você também pode fazer isso. Eu superei tudo que eles me tiraram. Eu superei tudo que eles me roubaram, a minha paz, a minha segurança. Eu não deixei que nada e nem ninguém me tirasse do foco. Porque eu decidi me superar. Eu venci. Meu querido, minha querida, você pode superar o seu trauma. Você pode superar, porque superação vem acompanhada de decisão. Você pode desistir em ficar mal, ou você pode decidir em ficar melhor. Por isso que o texto diz: se quiserdes
é para quem quer mudar, é para quem quer se transformar pelo lado de dentro. Eu decidi me superar. Eu decidi superar todos os traumas. Eu decidi superar as dores agudas que me criaram. Eu decidi superar a ferida escondida que só eu sabia. Eu decidi, meu querido, superar as minhas frustrações, as minhas decepções. Eu decidi. Superar vem acompanhado de decisão. Você pode superar a sua dor, a sua ferida, a sua mágoa, a sua decepção. Você veio para vencer. E só se vence quem se supera. E só se supera quem toma decisão. Então, meu querido, entenda uma coisa. Se a vida não ficar mais fácil, você tem a obrigação de ficar mais forte. Eu vou repetir para você entender isso nesta manhã. Se a vida não ficar mais fácil, você tem a obrigação de ficar mais forte. Como diz a palavra, pare de ser frouxo. Se a vida não ficar fácil para você, trate de ficar mais forte. Oh, meu querido, a gente mente para a gente mesmo ou a gente supera a nós mesmos? Então não se mostre frouxo no dia da sua angústia. Se não ficar fácil, fique mais forte. Porque você veio para vencer. Você veio para se superar. Por maior que seja o seu problema, não há obstáculo que não possa ser superado. Você, meu querido, minha querida, é capaz de superar qualquer situação. Com Deus você pode todas as coisas. Então, aprenda a partir de hoje que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Foi o que aconteceu com Moisés. Dificuldade prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. Foi o que aconteceu com Gideão. Dificuldade prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. Foi o que aconteceu com Paulo. Dificuldade prepara pessoas comuns, meu querido, para destinos extraordinários. Foi o que aconteceu com Pedro. Dificuldades prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. Foi o que aconteceu comigo. Meu querido, dificuldades prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. E eu creio que é o que está acontecendo com você agora. Você veio para se superar e você vai se superar. Mas entenda, superação é acompanhada de decisão. E não se esqueça, as noites mais escuras produzem as estrelas mais brilhantes. Eu vou te dizer de novo. As noites mais escuras produzem as estrelas mais brilhantes. Portanto, nada e nem ninguém vai escurecer o seu caminho. Você veio para um propósito: se superar. Então, se superar já está escrito. Se superar é o que você deve fazer, porque já está escrito que você veio para brilhar. Pois afinal de contas, diz a palavra que você é luzeiro, e luzeiro reflete a glória do Criador. Então, superar não é escolha, é necessidade.
Vou repetir para você, porque aqui encerro as minhas palavras. Superar não é escolha, é necessidade. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Então entenda que as batalhas são para lhe forjar o caráter, lhe criar raízes, consolidar o seu alicerce, para que lá na frente nada e nem ninguém possa te derrubar. Se supere os seus traumas hoje, porque Deus é contigo. Não abra mão disso. Superar não é escolha, é necessidade. Tá. Então, tome atitude hoje, porque superação vem acompanhado de decisão. Chorar, Pai, em nome de Jesus, quero abençoar este homem, esta mulher. Quero lhe pedir que tu lhe dê nesta manhã uma porção dobrada de atitude, uma porção dobrada de determinação. Quero declarar uma semana de vitória. Quero declarar que hoje ele vai fazer uma retrospectiva de si. E aonde tiver alguma coisa lhe limitando, lhe paralisando, vai ser arrancada hoje com a decisão que vai partir dele, que vai partir dela. Um trauma físico, um trauma emocional, um trauma espiritual, um trauma financeiro, um trauma familiar, um trauma de abuso sexual, seja qualquer que for a limitação que impeça essa pessoa de avançar, de crescer, de ir, de triunfar, eu quebro agora e declaro falida toda a ação do mal. E declaro agora que você vai além, em nome de Jesus, porque superação vem acompanhada de decisão. E hoje você decide em avançar e não ficar mais parado, em avançar e alcançar seus alvos e os seus objetivos, porque com Deus você pode todas as coisas, em nome de Jesus. Não se esqueça, nunca mais na sua vida, superar não é escolha, é necessidade. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Que Deus te abençoe, que você pelo menos lembre o meu nome ao Senhor em suas orações e não se esqueça de abençoar a minha família. Se você foi abençoado, nos ajude para que o canal cresça. Depois de ouvir, dê um likezinho, dê uma curtida lá, marca lá no OK e pelo menos deixe uma palavrazinha para mim de motivação do quanto essa palavra te influenciou. Se você foi, só se você foi abençoado, compartilhe pelo menos com 5 pessoas. Vamos evangelizar o mundo, pois essa é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Se você não foi inscrito ainda, ou não está inscrito ainda, se inscreva para que todas as manhãs você possa receber palavra de vida e de renovo. E não se esqueça, superar não é escolha, é necessidade. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros.